Olá, tudo bem, pessoal? Olá, olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estou esperando o Danilo chegar. Estamos aguardando o Danilo. Oi, Cheguei, Danilo. tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo jóia com você? Graças a Deus. Então tá bom. E vamos ao lançamento do nosso livro, né, Danilo? Ai, Jesus, chegou. Chegou o nosso grande dia, o dia do nosso filho. Nasceu. Nasceu depois de um longo tempo de gestação pandêmica, Tantas indas e vindas. em tantas indas e vindas, isso mesmo. Ele chegou para nos ajudar. Então, pessoal, antes de mais nada, estou ajeitando aqui para não ficar. Tá bom assim, Danilo? Ah, ótimo. Eu gostaria de apresentar para vocês, pessoal, o meu colega, Danilo Cacondense, né? Ele cursou pedagogia, história e se especializou em neuropsicopedagogia. Ele trabalha com o Municipal de Ensino de Itapiratiba, no estado de São Paulo. Ele, além de ser um excelente professor, ele também é escritor e ilustrador de livros infantis. E alguns deles, né, dentre alguns, ele vai falar um pouquinho para vocês, vai fazer uma breve apresentação para vocês desses livros que ele tem, né? Então vamos lá, Danilo. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós. Hoje é dia de conhecermos a professora Jujuca também, né, pessoal? Pois é. Hoje é dia de sorteio de livro, né? Vocês fiquem aí até o final, porque nós temos sorteio de livro, né? Nós vamos enviar, se for alguém de fora, nós vamos enviar o livro para você que for sorteado. Eu gostaria de pedir para vocês compartilharem essa live com pessoas que vocês acham que podem gostar desse momento, né? E também apertarem aí do lado direito da tela de vocês esse coraçãozinho que tem aí. Quanto mais vocês apertarem esse coraçãozinho que tem aí, mais pessoas podem assistir a live e conhecer o nosso livro, O Desafio de Dorito. Não é, Danilo? Sim. Você quer dar boas-vindas para o pessoal? Eu gostaria de agradecer a participação. Nós já temos aqui 17 pessoas que estão aqui conosco hoje. Agradecer a participação, a disponibilidade, a aceitação que o livro teve. Eu falo que antes mesmo do lançamento, nós estávamos esperando que isso acontecesse agora, depois que nós fizéssemos a live de lançamento, mas a aceitação foi muito boa, foi muito gratificante. Verdade. Praticamente estamos sem livros aqui agora, né? Eu acredito que a Regiane, que é da editora Em Prosa e Verso, está aqui na live. Ah, ela já entrou. Então, Regiane, adianta a vida aí para nós. Então, assim, foi uma surpresa muito grande a aceitação, o carinho das pessoas, aqueles que já fizeram a leitura, o retorno que eles têm dado para a gente a respeito da história tem sido muito positiva. E, bom, vamos deixar para a gente falar um pouquinho do livro mais para frente. Isso mesmo. Então, vamos lá, Danilo. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua habilidade aí de escrever e ilustrar,
mostrando concretamente algumas das suas obras, né, que são usadas aí pelo Brasil todo, que, como você diz, dá uma viagem aí pelo Brasil todo, que você apresentasse brevemente as suas obras para nós. Certo. Rosana, eu comecei, o primeiro livro que eu escrevi, a primeira experiência que eu tive foi logo na faculdade de pedagogia, né, de um projeto de iniciação que nós tivemos na faculdade. E o produto final do nosso projeto foi um livro infantil, que foi inclusive reeditado depois pela editora Em Prosa e Verso. Então foi ali que surgiu esse encantamento. Eu sempre gostei muito, né? Eu trabalhei em biblioteca na cidade de Mococa, eu trabalhei lá como responsável por uma biblioteca. Então eu sempre me interessei, sempre gostei muito de livros infantis, sempre acreditei que ele leva muitas coisas importantes para as crianças, principalmente quando a gente fala na questão dos sonhos, de que pode fazer acontecer, sem contar todos os outros conteúdos que pode ser abordado aí na questão educacional. Então eu sempre me interessei muito por isso. E eu conheço, aliás, e a gente como autor independente, a gente tem uma visibilidade um pouco limitada, certo? Foi quando eu conheci a editora Em Prosa e Verso, através de um trabalho que eu fiz com um conhecido. Ele escreveu uma história e precisava de ilustrações. Era pai, é um senhor, pai de uma professora que trabalhava comigo. E aí, ela, por gostar muito de arte, por mexer muito com esse tipo de coisa, ela pediu que se eu não pudesse fazer as ilustrações para ele, para o livro. Mas ainda não tinha nem noção do que isso ia virar. Acabei fazendo as ilustrações para ele, pensei que ele ia fazer uma publicação independente, tudo. Foi quando ele enviou para a editora Em Prosa e Verso, que aceitou prontamente, porque a editora ela tem um trabalho maravilhoso com os novos autores, a oportunidade que dá para os novos autores, isso é fantástico, né? Já aproveitando aqui esse momento para agradecer a Regiane, que é a dona, responsável pela editora, assim, a aceitação que eles têm com os novos autores, o cuidado com a preparação de tudo. E aí, conversando, participando da conversa como ilustrador, acabou chegando a ela que eu tinha, a Regiane, que eu tinha alguns textos. E ela quis ver os textos e aí começamos a publicar por lá. E aí a visibilidade cresce, né? Fica muito maior. Por quê? Porque você tem um suporte de uma editora que está por trás de você, que está apresentando os seus livros, que está fazendo divulgação dos seus livros. Então, a visibilidade se torna muito maior. E aí eu comecei a publicar com a editora e não parei mais, né? Ficamos por aí. Ao todo, eu tenho 6 livros escritos e publicados pela editora Em Prosa e Verso e alguns livros que eu participei como ilustrador. Como você pediu, vou mostrar aqui. Eu tenho aqui o livro Inhandeci, que foi publicado pela editora Em Prosa e Verso, que ele fala sobre a cultura indígena tupi, né? Mostra aí alguns aspectos da cultura indígena. Tem o Fonema Alfabetizando. Esse daqui surgiu, né, a partir de um curso que eu fiz com você na rede municipal de Itapiratiba. Quando nós fizemos um curso lá, foi onde surgiu essa história que trata sobre as letras e os sons, os variados sons que as letras têm. Eu tenho o... Vou fazer uma ressalva aí, Danilo. Vai lá. Este livro, pessoal, é um excelente material para se trabalhar nas terapias, para se trabalhar nas salas de alfabetização, anos finais da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental 1, tá bom? Para os pais que são ótimos estimuladores em casa, também é um excelente material.
as ilustrações tão lindas, o texto todo escrito em letra cursiva, é maravilhoso esse material. Eu sou apaixonada por ele, né? Lindo, lindo, lindo. Tem o Baotá, o menino que queria voar. É uma história de sonhos, né? De sonhos que podem ser realizados, né? Um menino que queria voar e se ele consegue, como ele consegue, de que forma. Isso é um livro muito bonitinho. Tem o Iberê, o Guardião das Águas, que é um livro mais da questão ecológica, do cuidado com a natureza, da responsabilidade que todos nós temos com o meio em que nós estamos inseridos. Tem o Francisco, o Pequeno Sertanejo, que foi escrito em parceria com a Michele, de Fátima Zarias, e foi ilustrado pela professora Adriana, a professora de artes Adriana Carreira, cacondense também, e editado pela editora Em Prosa e Verso. E, claro, Dorico, né? O Desafio de Dorico, esse bem recente, que está aqui, foi escrito em parceria com a minha grande colega Rosana. E aí eu tenho aqui alguns livros que eu participei como ilustrador, que foi o primeiro que eu falei, que foi o livro do Marquinho Coelho, que é a Isabelle e a Borboleta, que foi que ele me convidou para fazer as ilustrações. E tem aqui também o Manual para Agradar a Mamãe, da autora Natália Batista. Um livro também, é um livro presente, né? Porque aqui não é só uma história, ele trata de uma forma muito poética sobre a maternidade real, né? E as ilustrações é um livro para criança colorir, para criança fazer junto com os pais. É muito bonito também. E tem o Plane Colorindo, que é um livro sobre lendas, traz aí sobre as lendas brasileiras, são 3 lendas, também para ser trabalhada com a reescrita das lendas, colorização, que foi desenvolvido pela editora Em Prosa e Verso, e as ilustrações foram feitas por mim. Esses são os livros que eu tenho, todos eles pela editora Em Prosa e Verso. E eu já aproveito de antemão para convidar todas as pessoas que estão aqui participando, quiser conhecer o acervo da Editora Em Prosa e Verso, é só entrar lá no site. Não são só o nosso livro que está lá, os meus livros. Tem vários autores, tem várias temáticas, é excelente para todo tipo de pessoa, desde para as crianças, para diversão, para entretenimento, quanto para profissionais. E eu digo principalmente professores, porque ele tem uma vasta. A editora trabalha com uma vasta gama de livros para ser trabalhado aí de forma paradidática, né? Os conteúdos de uma forma interdisciplinar, tem muita coisa boa, desde identidade, natureza, sonhos, inclusão. São livros paradidáticos, divertidos, histórias lindas, muito bem elaborados, muito bem cuidados. Vale a pena conhecer o acervo da editora. Legal, isso mesmo. E vem mais novidade por aí, né, Agora, Danilo? não, pera só um minutinho. Regiane, agora você tem que pagar o meu jabá, hein? Bom, e vamos lá agora, Danilo. Eu gostaria de fazer um agradecimento para você, por você ter acolhido o meu sonho, né? Por você ter acolhido essa ideia, por você ter acolhido essa história, né? Vou contar um pouquinho para vocês de como nasceu esse livro aqui, pessoal, o Desafio de Dorico, né? Vocês estão curiosos para conhecer os personagens? Logo nós vamos falar, tá? Mas essa história nasceu fruto também de encontros com os professores. Do mesmo jeito que o Fonema Alfabetizando nasceu do encontro da fonoaudiologia educacional com os educadores, o Desafio de Dorico também nasceu
fruto do encontro da fonoaudiologia educacional com os educadores, né? Então, e quando me veio essa ideia, eu não tive dúvida de compartilhar ela com esse grande homem que tem aqui, que está aqui comigo, né? Uma pessoa muito acolhedora, uma pessoa inteligentíssima, né? E que, assim, ouviu a ideia e se apaixonou por ela, assim como eu, né, Danilo? Foi. E em pouco tempo, o livro estava escrito e ilustrado, né? Mas a pandemia nos deu alguns tombinhos e ele demorou um pouquinho para ser impresso, para passar por todas as etapas para a publicação de um livro, né? Mas ele está aqui, né, para representar um momento, né, da pandemia, que foi vivido durante a pandemia, né? É uma história real, né? Os personagens da história são praticamente 2 personagens, né, Danilo? Nós podemos dizer assim. E eles são reais, eles são verdadeiros. E vocês vão conhecer um deles hoje, que é a professora Jujuca. Daqui a pouco ela vai entrar e vai ficar aqui com a gente. Você quer falar um pouquinho sobre ele, Danilo? Eu prefiro que você fale. Rosana, agora quem vai te perguntar sou eu. Da onde surgiu? Como surgiu? O que te chamou a atenção nessa história? O que te motivou a querer fazer com que as pessoas conhecessem essa história? Olha, já faz um tempo que eu sou fonoaudióloga e nessa caminhada minha na fonoaudiologia, eu me especializei, fiz mestrado, caminhei bastante tempo. Já é bom não contar tempo, né, Danilo, para ninguém fazer conta. E nesse tempo todo, eu nunca me desvinculei da educação. Eu nunca me desgrudei dos professores, né? Então, e foi desses encontros, desses momentos com os professores, somado a um desejo que eu já tinha de eternizar, não sei se esse é o verbo que eu posso usar, mas de eternizar as histórias, as situações que passam na minha cabeça, né? Eu também tenho aqui minhas confabulações, minhas histórias escritas guardadas na gaveta, né? Eu falei assim, essa história não vai ficar na gaveta, estou na minha mente e na mente da professora. Essa história merece algo mais. E ela merece algo mais, eu acho que o que me impulsionou colocar essa história para frente e não guardar na gaveta como muitas outras que eu tenho aqui guardada na gaveta. O momento que a gente vivia, o momento que nós vivemos ainda, né? Não acabou, né? É um momento de muita angústia, um momento de muita incerteza, um momento difícil para nós que estávamos trabalhando, que estávamos construindo conhecimento, aprendendo para ensinar, né? Ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, né? E eu acho que toda essa força, essa garra, essa união e esse espírito de cooperação que eu vivi nesses momentos, nesses meses até hoje com os educadores, me forçou, me impulsionou a ir além da gaveta daqui da minha sala, a ir além da minha memória, né? Eu falei, não, essa história não pode ficar assim, ela não pode passar simplesmente por um ato vivido, né? Então foi isso. Eu acho que foi o momento, né? Tudo que a gente viveu que me trouxe a vontade que eu já tinha de escrever, como eu coloquei aqui na contracapa do livro, né? De transformar as palavras ouvidas e faladas em livros. Né? Esse é um desejo que eu já tinha há muito tempo. Então, com isso, esse livro está aí. Ele surgiu, né, com a parceria com o Danilo, né, que eu serei eternamente grata, né? E assim, o objetivo dele, como o Danilo falou, né? Quando, onde, por quê, como, né? Quando eu escutei a história, eu pensava assim, essa história pode ajudar tantos outros professores.
essa história pode ajudar tantas crianças, essa história pode ajudar tantos pais, tantas famílias, essa história pode ajudar tantos gestores a trabalhar com as suas equipes, né? Que eu não podia ficar sem ficar só aqui, nos meus braços e nos meus ouvidos e na minha boca, né? Então, o desejo foi esse. E o objetivo de colocar esse livro para o Brasil, né, é que ele realmente cumpra o dever dele, né, que ele vá, atinja, chegue em lugares onde a nossa boca não pode chegar, onde o nosso braço não pode chegar, mas a escrita pode chegar, né? A escrita, ela tem essa função de eternizar momentos, né? Então, é isso. O desafio de Dorico foi um desafio vivido no meio da pandemia, real, né? E que agora está eternizado aí para servir até de história, né? De fazer parte da história do Brasil, né? Durante o período em que a gente viveu, do ano 2020, vamos dizer assim, e já adentrando 2021 na mesma situação, né? Então, esse foi os motivos principais, Danilo. O desafio de Dorico, ele é uma história, eu acho que antes de tudo, é uma história de amor, é uma história de superação, é uma história de Sim. dedicação, de resiliência, de perseverança e de esperança, né? A gente precisa tanto disso, principalmente nesse momento em que nós vivemos, né? A esperança. E é um livro de esperança, né? Eu falo, é uma homenagem a todos os professores do nosso Brasil, porque assim como a Jujuca, quem leu sabe do que eu estou falando, quem ainda não leu vai ler, eu tenho certeza. Muitos professores nesse nosso Brasil, assim como a professora Jujuca, teve que se reinventar, não deixou a peteca cair, teve que fazer aí, dar os seus pulos para que a educação não parasse, né? Nós podemos falar que em certos momentos dessa nossa recente história, o mundo parou. Parou diante de um vírus, de um bichinho invisível, que parou tudo, fez todo mundo ficar em casa, distanciou todo mundo, só que a educação não parou. A educação continuou. A educação, ela transcendeu as salas de aula, né? As paredes foram derrubadas. Então, o mundo se tornou uma grande sala de aula. E eu vou falar que houve uma inversão de papéis durante esse período muito grande, porque acredito que os grandes professores foram os alunos, e digo como educador, como professor, que aprendi muito e acreditei que era possível. E a professora Jujuca, com a história dela, deu uma lição de amor, de acreditar, que foi assim, eu me emocionei muito quando tomei conhecimento da história. Ainda crua, né, Rosana? A Rosana soube da história e eu falo, é muito alvoroçada, não sossega com o negócio, né? Quando me apresentou a história, eu fiquei muito emocionado com a situação, né? Eu falo, a gente olha para todos os problemas da sociedade, mas a gente não vê aquilo que está dando certo, né? Eu falo, uma árvore sendo derrubada faz mais barulho do que uma floresta inteira nascendo. Então, são exemplos como esse, da professora Jujuca e do Dorico, que nos fazem acreditar que é possível sim fazer um mundo melhor, que é possível sim fazer as coisas acontecer, e tudo depende de uma única coisa, do ser humano. Só precisamos do ser humano, que com fé, perseverança, toca a bola para frente, faz as coisas acontecer. Então, assim, eu fiquei muito lisonjeado pelo convite e
E gostaria de agradecer você, Rosane, e agradecer a Deus pela sensibilidade que você tem, né, de ser atenta, de ter os ouvidos abertos para as experiências das pessoas, que é graças a essa tua atenção, essa tua empatia, que tornou essa história real, verdadeira e à disposição de todo mundo, né? Crianças, adultos, e que vai aí ganhar um espaço muito grande na nossa história. Então, Vai. obrigado. Com certeza, Danilo. Eu gostaria de ressaltar também a presença da família, né? O quanto a família foi importante nessa história. E isso está retratado, pessoal. Em muitos versos, né, Danilo? Em muitas rimas, né? Em muitas estrofes. Né? Vocês não vão se arrepender de ler e conhecer essa história. Bom, Danilo, agora você me dá licença, Toda. porque nós precisamos trazer a pessoa que todo mundo está esperando, né? Quem será que é a professora Jujuca? Quem será que é essa professora Jujuca? Como você colocou, a professora Jujuca é a representação de todos os professores. Assim como essa professora Jujuca teve uma história que ela contou emocionada para mim, ela chorou e eu também chorei, muitas histórias estão por aí e que merecem ser contadas, né? Então, que essa história que nós contamos seja exemplo, seja motivo, seja um pontapé inicial para que muitas outras histórias que aconteceram sejam contadas também, né, Danilo? Sim. Olha, eu vou sair para você chamar ela. E só queria falar uma coisinha. Lembrando que, inclusive, a professora Jujuca só ficou sabendo recentemente, ontem. Só ficou sabendo ontem. Que é e a ela. coitada não pode falar nada em 24 horas. Em 24 horas. Vou sair aqui, Rosana. Depois, pessoal, o Danilo volta para a gente fazer o sorteio, né, Danilo? Sim. Como que eu Então, nós saio? temos. Você tem que apertar o xizinho aí do seu. Tá. Agora, vou convidar a professora Jujuca, pessoal. Vamos lá. Cadê você, Jujuca? Vem cá, Jujuca. Ela já está entrando, pessoal. A Jujuca está chegando! Oi, Jujuca, Ana! A Jujuca é essa pessoa aí na nossa frente, né? Ela, para quem não conhece, né? Porque tem muitas pessoas que não são daqui da nossa região, não são aqui da nossa cidade. Ela é Tatiana Araújo, professora há 18 anos, ela é pedagoga, ela é especialista em educação infantil e ludicidade, né? Ela atua na rede municipal de ensino de Caconde, aqui, no interiorzinho do estado de São Paulo, né? Então, Jujuca, não vou chamar você de outra forma mais, você é minha Jujuca. Ai, que lindo! Seja bem-vinda, né? Eu estou emocionada, né? Eu também. E eu gostaria, assim, de te agradecer por ter compartilhado esse momento especial, né? Nós não podemos contar toda a história, tá, pessoal? Esse momento que você viveu com o seu aluno, que simplesmente é maravilhoso, né? E a gente gostaria que você falasse, Juju. Conta um pouquinho para você o que está significando todo esse momento, de você ser a Jujuca do Dorico. Gente, então boa noite primeiro, né? Primeiro eu vou agradecer a Deus pelo dom da minha vida, né? Por ter dado a oportunidade de tudo isso acontecer. Fizemos vários cursos, né, Rosana, durante o início do ano letivo do ano passado. Cursos, assim, que me ajudaram muito. Como diz a Rosana, ela sempre deixa um pontinho, assim, na cabeça da gente, deixa a gente sem dormir, viu, gente? E aí veio esse bichinho terrível, né, que acabou com a nossa
sala de aula, tivemos que nos reinventar, né? Tivemos que correr atrás, tivemos que fazer coisas que nunca imaginávamos, né, ter que fazer. E aí, durante as nossas conversas, a minha dificuldade era muita, porque eu trabalho numa escola onde a maioria dos alunos é de zona rural, e por problema de internet, eu fiquei com medo de não conseguir, e a gente passava lições, a gente entregava as lições, só que eu queria estar mais perto dos meus alunos, né? Eu queria estar com eles, mais próximos, né? E aí, então, um dia, conversando com a Rosana, vamos fazer, né? Agora, ligação em vídeo, vamos ver se a gente consegue algumas plataformas. E ficou isso na minha cabeça e eu falei, não, certo dia eu vou marcar com as mães, ver como que a gente consegue fazer. E aí surgiu o Dorico, gente. Vale a pena muito vocês lerem essa história. Não vou contar aqui porque eu quero que cada um de vocês vivencie isso como eu vivenciei. Então é segredo. Mas é uma história que eu posso garantir para vocês que está linda. É uma história entre um aluno, né, eu e um aluno, muito legal, muito, me emocionei ontem, eu fiquei sabendo ontem, viu, gente? Tudo isso que ela falou é verdade. Fiquei sabendo ontem, me emocionei demais, estou muito grata. É uma história que vai servir de muito para ajudar muitas pessoas para ver que assim, ó, dá para fazer. Quando a gente quer, a gente consegue fazer. Então eu espero que vocês leiam a história, que vocês se emocionem como eu estou emocionada. Vai ser uma coisa assim, pro resto da minha vida. Um livro que tá, a minha história do meu aluno está eternizado nesse livro. Então, espero que vocês gostem, que vocês leiam, releiam e usem muito na sala de aula ou também no computador com os seus alunos. É isso mesmo. Ô, Tati, você sabe que, como o Danilo falou, nós pensamos que o lançamento do livro fosse ser assim o início da venda dos livros, né? E não foi, né? Nós estamos fazendo o lançamento, está sendo maravilhoso esse dia, né? Eu estou muito emocionada, enxugando aqui o olho sem parar, né? Mas assim, algumas pessoas que já leram a história falaram para mim, mandaram mensagem. Eu sou a Jujuca dessa história. Isso que você e o Danilo escreveram é a minha história. Eu sou a Jujuca. Então, assim, essa Jujuca é a Jujuca de muitos professores. São muitas Jujucas que estão aí espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, né? E que fizeram a diferença, que fizeram uma força extra para que a alfabetização acontecesse, para que o ensino acontecesse, independente do ano escolar, né? Então, se sinta representada por todos os momentos vividos por vários professores, né? Assim como o Dorico e a mãe dele também devem representar muitas famílias desse mundo de Deus, vamos dizer assim, né? Então, eu só tenho a te agradecer por, naquele dia, ter compartilhado comigo aquela história, né? Sim, e foi... como eu te falei, né, Rosana? A gente, às vezes, pensa tanto e, às vezes, fica com medo, né? Ontem a gente até conversou sobre isso, mas valeu a pena cada minuto, cada correria, cada... angústia, né? Porque foi angustiante, mas assim, ó, é demais, gente. Eu tô muito assim, lisonjeada. Não tem explicação pela emoção que eu senti ontem, estou sentindo. Não contei pra ninguém, como a Rosana, nem para o meu marido. Agora ele tá aqui, ó. É você, né? Nem pra me contar. Tá aqui do meu lado, gente. Não contei pra ninguém. Então, assim, ó, eu vivi tudo isso sozinha, essa emoção sozinha, até hoje compartilhar com vocês. Então, eu espero... 24 horas, né, Tati? 24 horas. Então, eu espero que vocês, assim, leiam o livro e vocês vão sentir toda essa emoção que eu estou sentindo. E parabéns a todos nós, profissionais da educação, nós professores, Rosana Fono, todos que estão aí ligados com a educação para sobreviver
que não é fácil. São vários problemas que a gente já vivia e agora mais esse coronavírus. Mas sempre tem um Deus, né? Uma Nossa Senhora que vai abrindo as portas e nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Sim, sim. E que quando você leu de novo a história, Tati? 15 vezes! Gente, vocês escutaram isso? Eu não escutei direito. Quantas? 15 vezes. Eu acho que ela já decorou a história. Tá Nesse monte de leitura que você fez, agora ela vai entrar a fonoaudióloga educacional em ação. Ai, meu Deus. Ah lá, gente. O que você pensou em fazer com esse livro, Tati? Que eu pensei, na verdade, eu queria comprar muitos e sair distribuindo para todo mundo, porque vale a pena muito. Tem muita coisa, uma riqueza, gente. Riqueza. Esse livro é uma riqueza. Legal. Eu também. Cada vez que eu penso, eu também já li, não sei contar quantas vezes eu li, não, porque eu li antes dele chegar na minha mão físico, lia 300 vezes porque eu não acreditava, né? E depois que ele chegou, eu fico alisando ele assim, aliso, abraço, beijo. E daí eu pensei em muitas coisas, sabe, Tati? E tem muitos professores já trabalhando com os seus alunos a história. Né? Um beijo para a professora Carol Vasconcelos, que está postando um monte de foto no Face e no Instagram de várias atividades que ela já tem feito com os alunos na sala de trabalho dela. Né? E assim como muitas outras crianças, familiares, que já compraram o livro e estão lendo junto com os seus filhos. Né? Eu já recebi muitas fotos de criança com o livro na mão, né? Lendo o livro. Gente, dá para fazer leitura para os pequenos, né? Para os menores que ainda não conseguem ler. Dá para você fazer leitura coletiva, leitura individual, com os maiores, com os que estão em fase de alfabetização, com os que estão no 3º, 4º, 5º ano, trabalhar ortografia, trabalhar rima, trabalhar verso, trabalhar estrofe, né? Trabalhar vocabulário, né? Trabalhar compreensão de texto, né? Trabalhar, eu até fiz uma colinha aqui para não esquecer de nada, Tati. Trabalhar o significado das palavras novas que as crianças não conhecem. Como o Danilo também disse, trabalhar os sentimentos. Quantos sentimentos estão envolvidos nessa história, né, Tati? Como o Danilo já mencionou, né? Podemos fazer palavra cruzada, jogos, né, com as palavras, jogo da forca, ditado, trabalhar com o alfabeto móvel, trabalhar com o som das letras, né? Podemos montar textos com lacunas, pegar o texto da história, digitar o texto da história numa folha de sulfite e deixar lacunas para que a criança, ao já ter lido a história, depois de ter lido o livro, ela seja capaz de recordar as histórias, a história lida e preencher a lacuna que você preparou, né? Então, dá para trabalhar muitas coisas. Essa técnica chama técnica close, tá bom? De trabalho, trabalho com escrita, né? Dá para pedir desenho para as crianças. Eu já vi desenhos lindos do desafio de Dorico, né? Dá para fazer muitas coisas. Dá para fazer pergunta e resposta oral, dá para fazer pergunta e resposta escrita, né? Então, assim, dá para fazer muita coisa e envolver muita gente, né? Uma das coisas que eu pensei também, não é só o trabalho do professor com o aluno que dá para fazer com esse livro. Não. Dá para um gestor trabalhar com a sua equipe escolar. Não dá, Tati? Muito! Muito! Dá para o professor trabalhar com as famílias. Dá. Porque tem um exemplo aqui. E também dá para o professor trabalhar com seus alunos. Assim como dá para as famílias trabalharem em casa com seus filhos. Né? A ilustração é muito bonita. Né? Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês da Jujuca, gente. Vou mostrar a Jujuca do texto para vocês. Olha que linda é a Jujuca. Né? Então, a ilustração é muito concreta, muito simbólica, né? E tá maravilhoso o material, né? Então,
fico pensando todas essas coisas, né? Depois, ao longo dos dias, a gente pode discutir mais estratégias que dá para fazer com esse material. Porque, como você mesmo disse, quanto mais a gente lê, mais ideias a gente tem para trabalhar com esse material, né? Sim. Bom, agora eu estou meio assim, olhando para lá, tem um relógio aqui, eu estou contando o tempo, né? Então, agora nós temos mais uns minutos, Tati, que eu vou agradecer você e vou chamar o Danilo de volta para a gente fazer o sorteio. Eu vou te passar a palavra para você fazer os seus agradecimentos. Tá. Rosane, então assim, ó, gostaria de agradecer muito a você pela paciência comigo, né, pela oportunidade de estar frequentando os seus cursos e logo vem mais, se Deus quiser, com certeza, por, assim, me ajudar muito nessa caminhada pedagógica. São muitas coisas que eu aprendi muito durante esses nossos cursos. Tenho dificuldades, tenho dúvidas como qualquer outra pessoa, mas que Deus lhe dê em dobro tudo que você faz pela gente, pelas crianças, por nós professores, gestores, e que ao Danilo também, que Deus ilumine, que cada vez mais o talento dele sobressaia, porque eu falo assim, ó, menino faz tudo, né? Tudo, ele desenha, ele escreve, ele lê. Ontem ele lendo, gente, eu só chorava, emocionante, mas que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, para mim, a minha oportunidade de ser personagem de um livro, que eu nunca imaginava que isso aconteceria comigo. E que Deus nos proteja, né? E que seja aí anos e anos com bastante sabedoria e que a gente faça o melhor pensando nos nossos alunos. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez por você estar sempre pertinho de mim. Né? Ah, eu que agradeço. Eu quero ouvir mais histórias. Se Deus quiser. Que esse ano de 2021 você viva muitas histórias intensas e felizes, com sucesso. Amém. Viu? Obrigada, Rô. Deus te abençoe e um bom início de ano letivo para você. Que Deus nos abençoe e nos proteja para a gente começar. Obrigada. Gente, boa noite. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau, Jujuca linda. Ai, tchau. Agora, como que eu sei? Agora, pessoal, reta final da nossa live. Vamos chamar novamente o Danilo para que ele nos ajude a fazer o sorteio, certo? Do livro. Eu também gostaria de agradecer imensamente a editora Em Prosa e Verso, em nome da Regiane, que me acolheu assim, com muito carinho, com muito amor, desde o primeiro dia que o Danilo me pôs em contato com ela. Né? Acolheu até, vou dar um spoiler aqui, bem pequenininho. Outros momentos que nós já estamos que já está no forno, né, Danilo? A gente não para. Ele mandou eu parar, gente, mas parar que jeito, né, Danilo? Gente, essa Rosana tá um nojo. Vocês não têm noção. Então, vamos lá? Nós temos aí 15 minutos finais. Danilo, antes da gente fazer o sorteio, eu vou fazer a mesma pergunta como educador. Eu vou fazer a mesma pergunta para você que eu fiz com a Tati. Você pensou em formas de usar esse livro? Rosana, muita coisa, né? Como você falou aí com a Tati, muita coisa que pode ser trabalhado, materiais que podem ser desenvolvidos para ser trabalhado tanto na forma presencial, em sala de aula, quanto online, a criança em casa, você preparar e mandar. Inclusive, enquanto vocês estavam conversando, fiquem ligadinhos aí no Face, os professores, porque eu e a Rosana, ela não sabe, mas já estou intimando ela aqui, nós vamos começar a preparar algumas atividades e lançar no Facebook para ser trabalhado com os alunos, viu? Então, vai ficando de olho aí no Facebook que nós vamos começar a lançar umas atividades. Viu, Rosana? Já estou te intimando. Vamos desenvolver e vamos postar para o pessoal poder usar. Vamos sim. Aguardem, pessoal. Desafio aceito, tá? O Danilo, nós esquecemos de falar disso aqui, ó. Você quer falar?
Nossa, pode falar, fala aí. Fala aí, você, já falei demais, vai. Senão depois o povo fala que eu falo muito, né? Então, não, então, olha, na contracapa do livro, né, tem um QR Code que as pessoas podem acessar aí com o celular, e esse QR Code vai direcionar para uma página da editora Em Prosa e Verso, que tem lá um vídeo com a contação da história, né? A história de forma lida, com as imagens, música de fundo, né? A parte sonora, instrumental, a leitura lida com as imagens passando, se movimentando. É um outro recurso que pode ser usado, né? Vale a pena. Então, só bater o celular lá no QR Code e conferir esse material. Isso mesmo. Agora vamos ao sorteio, Danilo, senão não Vamos vai lá. dar tempo. Vou virar aqui. Agora é com você, meu amigo, que eu não entendo nada dessa parte. Vamos lá. Tá enxergando bem aí? Então, pô, aí eu tenho que chegar perto, né? Porque seguia. Vamos lá, pessoal. A foto oficial. Então, ela tá carregando os comentários. Foram 128 comentários. Então, lembrando que para ganhar, precisava curtir a publicação, a foto oficial, marcar 3 amigos e seguir os perfis, né? O da Rosana e o meu perfil. Então, nós vamos fazer o sorteio agora. Sortear número. Boa sorte. Vamos lá, vamos ver quem é a sortuda ou o sortudo. Simone Pruz. Simone, a fonoaudióloga que trabalhava aqui na rede municipal de educação, aqui de Caconde. Simone, você está aí na live? Se você não tiver, depois você entra em contato para você me mandar as informações para a gente enviar o vídeo para você. Olha, enquanto a Simone, se ela tiver aí, ó, ela marcou os 3 amigos. Vou entrar aqui no, no Facebook. No Facebook, no Instagram da Rosana. Vamos lá ver que se a Simone está seguindo. Tá aqui, olha. Simone Pruz. Tá seguindo a Rosana. Vai lá no seu agora. Olha que legal, gente. Muito joia, né? Está aqui, Simone. está seguindo. Parabéns, Simone. Agora Parabéns, você Simone. pode entrar em contato. Pode entrar em contato aí comigo ou com a Rosana, enviando o seu endereço. Ela mora aqui em Caconde, não? Não, ela mora bem longe daqui. Ela trabalhou aqui durante alguns anos como fonoaudióloga da saúde. Então, Aí depois, mas era muito longe da casa dela, e ela resolveu arrumar um trabalho mais perto da família. então a Simone ela pode entrar em contato comigo ou com você e disponibilizar o endereço para a gente poder fazer o envio para ela. Isso. E lembrando, Danilo, Oi? pode falar. Não, pode ficar à vontade. Não, pode terminar. Não, então, lembrando aí, quem tiver interesse, né? Lembrando que nós temos aí alguns exemplares disponíveis na Risque Rabisque, papelaria Risque Rabisque. Nós temos na loja de brinquedo, eu me esqueço o nome. Divertidamente. Divertidamente, tem alguns exemplares lá. Pode entrar em contato através do direct com a Rosana, comigo. A Rosana, eu acho que tá esperando chegar alguns exemplares, né, Rosana? Uhum. Eu tenho alguns exemplares, então se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com o direct
ou então acessar o site da editora Em Prosa e Verso, www.emprosaeverso.com.br, que lá tem o livro também, está sendo vendido, envia para todo o Brasil. Né? Então, qualquer coisa, só chamar lá no direct que a gente passa as orientações. Isso. E aguardem as postagens aí das atividades que nós faremos para que vocês possam aplicar usando esse recurso como instrumento aí, como uma ferramenta para que vocês possam trabalhar com seus alunos, né? Esse QR Code aqui, a hora que o Danilo estava falando, eu pensei, né? O quanto que não é legal se a gente põe no telão para que as crianças vejam a imagem, né? E vão ouvindo a nossa voz, a voz dos autores, né, Danilo, que está lá, né? Sim. Então, isso é interessante também, é mais uma estratégia que pode ser feita. O que eu ia falar é o que você acabou de falar, dos dois pontos comerciais aqui da nossa cidade que estão como nossos parceiros, vendendo os exemplares também, além da editora, que também está vendendo o livro, né? Então, Danilo, eu gostaria de encerrar, né? Gostaria de te agradecer mais uma vez. Você e a Tati, que está aí na live, né? Que está aí no público. Aqui no Instagram ainda a gente não consegue compartilhar muitas pessoas. Então, Tati, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo o público que está aqui presente, né? Obrigada a você, Danilo, mais uma vez. Obrigada a Regiane, que eu já referi e gostaria de ressaltar, que me acolheu com tanto amor e carinho na editora Em Prosa e Verso, né? E estamos aí para novos desafios, novas ideias, novos caminhos, né? Que 2021 seja mais leve, né? E que a gente continue ouvindo histórias e compartilhando com vocês. A palavra é sua, Danilo, antes da gente encerrar. Eu também gostaria de agradecer você por compartilhar comigo essa história e por acreditar no meu trabalho, por acreditar na realização desse sonho. A Tati, por compartilhar de uma maneira tão despretensiosa a história dela. A Regiane, da editora Em Prosa e Verso, pela acolhida de sempre, pelo cuidado minucioso com a elaboração do material. Quem vê o livro pronto acha que é muito fácil, mas não sabe o processo imenso. Eu falo, no Brasil, o livro, principalmente o livro infantil, é um material muito caro, né? Deveria ser menos, sim, para ter a questão de ser mais acessível para muita gente, mas infelizmente não é a nossa realidade. Mas a editora tenta fazer isso de uma forma muito bonita, essa questão da acessibilidade, e as pessoas não sabem todo o trabalho que tem por detrás disso, da revisão, da parte de registro, da parte de elaboração, aonde que vai ficar a imagem, aonde que vai ficar o texto, a cor da imagem não está boa e muda isso daqui. A parte de editoração é muito grande, né? Então, a Regiane, por se disponibilizar com tudo isso, eu agradeço muito. E a todas as pessoas que estão acreditando nessa história, que estão acreditando nesse momento, que estão aí adquirindo os seus exemplares, que mais do que o dinheiro é fazer com que essa história chegue a muitas e muitas pessoas. E eu, para finalizar, Rosana, eu queria terminar com uma frase que diz o seguinte: a leitura de um bom livro, ela é sempre um diálogo constante. O livro fala e a alma responde. Então, fica aí essa mensagem. Muito obrigada, viu, Danilo? Muito obrigada mesmo. Pessoal, muito obrigada. Nós vamos ter que encerrar, porque senão o Instagram desliga a gente. E aí eu não consigo salvar a live para deixar disponível para vocês, para quem não conseguiu assistir, acredito que vai assistir depois, né? Aqui no Instagram e também no canal do YouTube, que eu tenho, que se chama Comunique com Rosana Dias, tá bom? Entrem lá, tem vários vídeos com orientação para pais, orientação para professores, sobre vários assuntos, linguagem, comunicação, aprendizagem, inclusão,
vocabulário, estratégias. Nossa, tem milhões de vídeos que dá para compartilhar lá, tá bom? Que dá para vocês usar. Muito obrigada e até breve. Né? Simone, entre em contato com a gente. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão por tudo, pela presença de vocês.